Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Pan é totalidade. Pânico é algo que não se sabe a origem. O transtorno de pânico, que já mudou durante a história de vários nomes, é uma das grandes, digamos assim, doenças que assola a humanidade. Engraçado, o ato agorafóbico, agora em grego, era exatamente mercado aberto, o medo de sair, né? Ou claustrofóbico, o medo de ficar dentro. O pânico, ele surge, ele nos leva, ele nos transforma, ele faz com que as pessoas entrem no estágio de surto. Uma das grandes coisas que é impossível se adentrar muito dentro do ser humano é porque o ser humano é uno, como diz Pierre Vai. A única coisa que o ser humano pode fazer é nascer, comunicar-se com Deus e morrer. E cada um sabe o mal, a dor que sente. Perfeito. O transtorno de pânico, e o síndrome de pânico, é algo que cria sequelas na sociedade. Por sua vez, tira as pessoas do emprego, né? E o pior, as pessoas não conseguem entender. Como dizia Michel Foucault, na História da Loucura, Anal dos Loucos. O indivíduo está ali, ele surtou, o problema é dele, não é mais nosso. Né? Afastemo-nos dele. Mas aqui nós vamos conversar com o Eduardo Sá. E ele é uma figura importante, porque ele viveu o transtorno do pânico. Por mais de 30 anos. Então, ele pode nos falar aqui de algo trazido de dentro dele, né? Porque é muito fácil. Por exemplo, eu tenho um doutorado em psicologia, né? E especialidade em psicopatologia e doutorado em filosofia também, e pós-doutorado na área de ciências com ênfase em psicanálise. Mas eu jamais poderia fazer uma análise, né, de uma pessoa que está com transtorno de pânico, porque medo é uma emoção natural, todos o têm. Correto. Mas quando você entra no surto do pânico, em que tudo não existe, ou tudo existe, é um grande problema. Eduardo Sá, antes de mais nada, antes de nós começarmos nosso papo agradabilíssimo aqui, diga-me uma coisa, como foi que iniciou e como é que você conseguiu sair dessa para ajudar outras pessoas? Legal. Que isso aí merece o prêmio Nobel, porque, meu amigo, sair e ajudar os outros da síndrome de pânico, do transtorno de pânico, é uma grande coisa. Como você disse, né, na verdade, tiveram vários nomes, né? A primeira vez que eu tive as primeiras sintomas, não se falava nem síndrome de pânico, nem pânico, né? Não tinha uma denominação para tal. 78, por aí. Eram fobias, né? Era medo, era frescura, era uma série de, né? Ele usa droga, então
O negócio é horrível, porque o surto psicótico, ele tem um grande problema. A sociedade, não estou falando Claro, que o você pânico não tá é psicótico, lógico que Eu não. estou te falando que o contexto todo das psicoses e das neuroses, né, que são, na realidade, ainda com o cara no pé no chão, são uma grande celeuma para a sociedade. Porque as pessoas dizem, não, você tá, é melhor me afastar. Né? Sim, pois não, continue. E aí o pânico, o que é que ele caracteriza ele? Né? São vários sintomas que aparecem do nada, teoricamente, né? E que taquicardia, falta de ar, sudorese, despersonalização. O pior de tudo, a sensação iminente de morte. Você tem certeza absoluta que vai morrer naquele momento. Engraçado que nunca, todos que morreram voltaram para contar. Mas é uma sensação... É um negócio incrível, né? A sensação iminente de morte, a sensação de que naquele momento você vai morrer. E várias vezes eu era levado para o hospital, em emergência e tal. Tinha transtorno psicossomático, e não tinha transtorno somatofóbico. Tinha um bocado de história que não aparece. Exatamente. E não aparecia nada em exame nenhum. Né? E fui convivendo com isso, buscando todas as formas, tentar conviver com isso, porque, como você disse, causa uma série de outros fatores, né? Principalmente sociais. Outras né? comorbidades, exatamente, né? Dificuldade, às vezes a pessoa acredita no seu trabalho, mas você falta porque você tem medo de ter uma crise e tal. Então, uma série de fatores vão influenciando para que a vida da pessoa se transforma em algo não tão agradável, né? Como se já não bastasse Você ficou todo o 30 transtorno. anos nesse transtorno. Fiquei. E existe uma coisa interessante, que as doenças mentais têm uma característica. Elas não são biológicas, o problema não é o biológico, é o social. Porque você falou, né? O medo do que as pessoas vão pensar. Vão pensar. Não é nem o pânico em si, é o medo do que as pessoas vão Você pensar. tinha pânico de ter pânico. 30 anos é muito tempo. Foi muito tempo. Esse tempo todo intercalado com, assim, a partir da década de 80 alguma coisa, comecei a ouvir falar de pânico, aí fui bater em São Paulo, porque a primeira pessoa que falou saiu numa revista e eu fui atrás. Revista holística, não? Não, saiu nessas revistas Normais. semanais, né? E eu vi falar pela primeira vez na década de 80, já final de 80, e eu fui atrás e na época a medicação não é diferente, hoje já tem remédios mais, né? E o que a gente sabia que ia ter que tomar remédio o resto da vida. E graças a Deus já tem mais de 5 anos que eu não tomo nada. Nem floral de bar? Não, o floral me ajudou bastante durante o período. Porque que ele trabalha com sutil, né? Com sutil, com energético. Com energético, e nós somos tudo isso, né? Não estamos... Claro. Né? Inclusive porque a medicina, ela alega que o que se tem o que é o pânico? A diminuição da serotonina e o aumento da adrenalina ou a noradrenalina. Mas ele não nos explica por que acontece aquilo. Ninguém consegue né? explicar. E já, por exemplo, os reencarnacionistas colocam que, na verdade, aquilo acontece porque aquilo aconteceu numa outra vida, por isso que não tem nada físico, né? E pelo fato de ter acontecido, você está trazendo as sensações que você teve e está acontecendo ali. E que por isso diminui a serotonina e aumenta a adrenalina. Então, mas na verdade complicado. Na verdade, você não sabe existe a origem. A questão é que, como o colega Santos falou, se utiliza a medicação apenas como não para cura, né? Mas apenas para amenizar os sintomas. Para equilíbrio. Que na verdade equilíbrio mental que por sua vez, por osmose, vai dar no corpo. Você fica tranquilo, porque senão você fica para lá de Bagdá. Eu acredito, inclusive como terapeuta, que em determinados momentos é necessário sim, né, que a medicação para que a pessoa possa estar presente, possa estar aqui para que a gente possa trabalhar, né, todos os outros aspectos. Mas, na verdade, a gente acredita que a cura, né, ela se dá através da emoção, né, e do sintoma. Então, a gente entende que para que você faça a catarse das coisas que precisam vir à tona para que a gente possa trabalhar, você precisa utilizar da emoção e do sintoma. Mas o que é que a medicação faz? Te dá um recaptador da serotonina e te tiram um sintoma. Te dão um Rivotril e te tiram a emoção.
e aí você fica sem sentimento, sem porque sentir essa a coisa, emoção- e você não emoção consegue envolve, trabalhar. envolve pra fora, E você não pode consegue eliminar. trabalhar o que está dentro, né? Então, tanto através da programação neurolinguística, como da terapia regressiva, fiz a pós-graduação, né, pela FACEI, né, em terapia, em terapia regressiva, Com Idalino. com Idalino, isso. Idalino é o mestre idealizador, tivemos vários professores, né, de todo o país. E no meu caso particular, me ajudou bastante a terapia regressiva há 5, 6 anos atrás. E eu identifiquei algo que foi o fato de eu ter nascido com enlaçado. E eu não sabia. Eu precisei perguntar aos meus pais se tinha acontecido aquilo que eu Mas o vivenciei. enlaçamento foi no cordão umbilical? No cordão umbilical. É na hora do interessante. parto. Você saiu nessa turma nova agora, não foi? Sim. Eu não lhe conhecia porque nessa turma nova veio Antônio Carlos. Isso. Eu estava viajando, estava em São Paulo, estava no congresso. Uhum. Entendeu? Então, a terapia, há muito tempo atrás, foi muito importante para mim nesse sentido. Essa descoberta me ajudou bastante a compreender uma série de fatores, né, daqueles medos que vinham, e que a gente precisa reprogramar também isso. Porque às vezes a gente passa por uma determinada situação, isso fica gravado na nossa memória celular, e determinado acontecimento faz o link, remete àquele momento e volta a acontecer aquilo. E você poder ter o conhecimento disso e ter o controle de determinadas coisas faz com que você possa suplantar isso. Foi engraçado que você falou do Paulo Góes, na banca, ele perguntou se a A Paulo é terrível, viu? Paulo é terrível, porque Paulo foi meu aluno e um dos melhores alunos que eu tive, entendeu? E depois, ele ainda me substituiu, eu era coordenador, ele ficava sendo meu coordenador. E ele tem uma história engraçada, certo? Ele era diretor de uma escola, professor Paulo Góes, essa figura que eu tenho muita admiração, e aí ele deixou de ser diretor. Aí eu disse, rapaz, você não tem perfil para trabalhar primeiro e segundo graus, você tem perfil de dar aula em faculdade. Ele disse, quando eu começo, eu disse, bem, são 2 horas da tarde, você começou às 6 horas, dando aula para os donos da faculdade que estão fazendo pós-graduação. Foi assim que ele começou. Pois e a pergunta dele é se precisava posteriormente, né, de você tá tendo o suporte, né? Sim, você faz a terapia regressiva, tal, trabalha todos aqueles. Se você precisa estar tendo esse suporte. Aí, quando a gente vive as emoções, né? Faz a catarse, não é necessário você ficar tendo suporte. Entendi. Né? Inclusive, eu gosto que eu trabalho também com a programação neurolinguística, de dizer sobre o caminho. A programação neurolinguística é uma coisa muito interessante. Lógico, você reprograma a linguagem do cérebro, né? toda aquela linguagem que você estava acostumado e você consegue modificar e fazer um novo caminho neural, que é o que eu estava querendo dizer sobre o caminho da neve que eu costumo falar. Entendi. A gente às vezes só vai pelo aquele caminho porque está acostumado àquele caminho. A gente só tem aquele caminho, né? E todo mundo vai e pelo mesmo caminho da neve continua caminhando. E você pode fazer um novo caminho que não seja tão tortuoso, tão doloroso, tão... Claro. Né? Você fazendo isso, você não tem aquele caminho ainda definido, mas a partir do momento que você começa a caminhar por ali, você vai formando um novo caminho e com o tempo, a neve caindo, aquele outro caminho, ele vai estar sendo tampado. Então aquele caminho, inteligente essa analogia aí. Aquele caminho existe eu não ainda. Conhecia. Você pode, porque a nossa célula tem memória. Claro. Então, ainda existe, a memória daquilo existe, mas eu sei que eu não preciso ir mais por aquele caminho. Eu tenho um caminho novo. Claro. Agora diga-me uma coisa. Com a sua experiência, que é uma experiência de vida, vivenciada, você viu, primeiro, a experimentação, a visão empírica, e segundo, a concepção da vivência, né? Você acredita que o transtorno de pânico, ele tem origem nas vidas passadas? É uma coisa espiritual. Porque é o seguinte, quando nós falamos em desequilíbrio mentais, nós ainda estamos muito primatas. Porque quando eu falo, hoje não se usa mais o termo psicopatologia, se usa o termo saúde mental. Exato. Né? Mudou-se. E todo dia se muda. O autista hoje, ele é visto como um ser que está dentro da sociedade, que tem determinados valores que nós conhecemos. Sim. O esquizofrenia, mente dividida, que pode ser paranoide, catatônico,
é diferente, simples e atípico, você com medicação, né, você pode colocá-lo dentro da sociedade. Perfeito. Né? Você tem uma enormidade de esquizofrênicos que vivem, medicados ou não, e estão dentro da sociedade. Perfeito. Mas você acha que isso é um resgate espiritual? Olha, Não precisa, aí eu estou te fazendo uma pergunta, conversando, como tivesse batendo sim, papo. ok. Não precisa citar livro nem nada. Não, não. Isso aí é uma conversa, é a opinião sua. Ok. Se está certo ou errado, entendeu? Aqui não tem análise epistemológica. Perfeito. Entendeu? Porque é uma curiosidade minha, eu acho que muita gente tem. Porque você fez terapia de vida passada, não é terapia regressiva. Não é Que é terapia de necessariamente vida. Chega a ter um nível, mas você Ok. sabe que vai além. lógico. Porque Mas ali aí é uma de crença Oscar pessoal. porque Oscar Quevedo, Albino Arese, né? Todas essas pessoas que fazem terapia de vida, terapias regressivas, elas vão até útero, não passam disso. Ok. Mas você pode abranger numa abordagem maior. Perfeito. Porque, na verdade, toda terapia por si só ela é regressiva, né? É, regressiva. É, Tá no mundo das ideias? Perfeito. Você vai estar buscando algo, porque, na verdade, o que nos incomoda hoje é o que aconteceu antes e que Claro. tá trazendo para aqui. É como a mentira. A mentira é verdade que não aconteceu no mundo empírico. Particularmente, Mas existiu aqui. eu tenho a minha opinião sobre isso. Mas enquanto terapeuta, eu gosto de deixar que a crença da pessoa é que seja o fator preponderante no processo. Então, se a gente faz o trabalho de regressão, um trabalho de reprogramação, e a pessoa faz a catarse e ele consegue sair daquilo, para mim o importante é o resultado. Não importa a crença. Por exemplo, eu tenho uma paciente, eu perguntei a ela, ela é adventista. Do sétimo dia. Não acredita em reencarnação. Ela é Você acredita- ressurcionista. Você acredita que na ressurreição. Deus viveu? Mas ele não ressuscitou, sim, mas nós não. Então, para mim, não interessa a crença dele. O importante vai ser O resultado. o resultado daquele processo. Não importa se é placebo ela pode ou nocebo, importa o resultado. Ela vai pode até ir para outra vida e perguntar, o que é isso? Isso não sei. Você pode imaginar que é o que você pensa, que Claro. veio na sua mente, que seja o inconsciente coletivo do Jung, ou que você inventou naquele momento, ou que se você acredita que você veio passada, não importa. O O importante, L.J. White, que é a papel, o L. Gold White, que é a papisa do Adventismo. o importante Pode ser, eu encontro com ela. é o resultado que a gente vai ter nesse processo terapêutico, né? De sair dessa doença que realmente é um transtorno, talvez um dos piores transtornos que existem. Ó, Antônio Pedreira foi meu professor. Pedreira. Ele é um homem cultíssimo, né? E aí ele me disse uma coisa que eu sempre falo nas aulas, quem foi meu aluno não sabe. O terapeuta, ele trabalha com nada. O cara diz, olha, você acabou de dizer, eu tenho um transtorno de pânico, eu não aguento, tal, mas o cara faz uma série de exames e não dá nada. Perfeito. Pô, tem taquicardia, isso, tal. Aham. Você acha que esse nada é difícil de sair? Você que viveu esse nada. Você tá me entendendo a pergunta? Entendi Porque perfeitamente. para o cara, não é frescura. Sim, sim. Né? Ah, não, que isso é palhaçada. Mas você, isso não é nada. Aí ele dizia, quando o médico lhe disser, você não tem nada, está na hora de ser por terapeuta. Seja o psicoterapeuta, o acupunturista, o terapeuta Perfeito. holístico, todos que tenham condições de lhe perceber o seu nada. E lhe livrar desse nada. Então você acha que o nada é problemático? Porque na verdade não é nada. Não é nada palpável, não é nada que a não, medicina você entendeu o que eu tô possa querendo dizer. exemplificar e explicar. Exato. Né? É isso que é o Mas conflito. acontece. Embora você faça o exame, dê taquicardia, tal, não sei o que, mas não vai dar nenhuma nenhum problema clínico efetivo, Claro, nada. claro. Você não vai encontrar. Empírico, organicia. Porque empirismo você é Isso. mundo sentir, É. você tem que ver, É. sentir, cheirar. Exatamente. E só quem passa sabe o que é que está acontecendo, né? Que realmente é um transtorno muito avassalador, né? Ele amedronta, ele faz as pessoas não saírem de casa, faz as pessoas derruba casamentos, derruba família e cria uma série de outras comorbidades. E a agorafobia, né? Sim. A agora em grego é mercado, ou seja, ato de você sair. Sair. Sair é horrível. São medos e que E para você conseguia aquela trabalhar? pessoa
Sim, eu enfrentava muito isso, né? Mas você se, Mas se apegou com a força superior para sair? Porque eu é acho difícil, né? também, mas eu acredito que eu poderia estar a nível, não como terapeuta hoje, graças a Deus, eu me encontrei, inclusive. Não, mas isso é importante, porque exatamente o processo que você viveu, isso. você Eu não posso fazer deixar uma formação escolástica e não posso para ajudar as outras deixar de pessoas. ajudar as pessoas a não passarem por isso, que eu sei o quanto é. E é importante isso, que o rapó, ele é muito bom, porque a pessoa chega para o médico ele tem toda a teoria, tem toda, né, mas ele não passou por aquilo. É difícil. Né? E aí, quando chega, o rapó já é maior, porque assim, pô, eu sei o que ele sabe o que eu estou passando, né? Ele sentiu na pele o que eu estou sentindo. Né? E aí, isso... Eu vou dar 2 exemplos. Lacan, mesmo, que não era muito de linha, a linha dele era meio dos surtos psicóticos dele, e os livros dele são a biografia dele, né? Que era um homem riquíssimo, ele sabia o que estava passando, porque ele passava pelos surtos no qual ele escrevia. Perfeito. Agora, Augusto Conte disse uma coisa interessante. Ele, quando fez a classificação dos estados, ele disse que, em primeiro momento, nós tínhamos o estado da evolução do conhecimento teológico. Aí nós tivemos o animismo, politeísmo e monoteísmo. Aí tivemos o judaísmo, cristianismo e islamismo. A posteriori, a metafísica ou filosofia, que foi a partir de Renato Cartésio, que é conhecido como René Descartes, que é o pai da filosofia moderna. E, por final, teríamos a positividade. Então, tudo só poderia ser confirmado empiricamente. Aí ele classificou as ciências e disse: a primeira ciência era a matemática, que só existia no mundo das ideias. A segunda, a astronomia. A segunda, a física de Newton. Terceira, a química. Quarta, a química de Lavoisier. E quinta, a biologia. Lembre da biologia. E a sexta, a física social. Aí falava que a biologia era onde estava a psicologia. Né? E aí as coisas só poderiam ser explicadas se observáveis. Inclusive ele diz: se eu estou na janela, eu não posso me ver. Né? Só que isso é um ledo engano. Até o nome, psicologia, que é o estudo da alma, na verdade, não está fazendo... Não está fazendo nada. Exatamente. Porque você falou aí da medicina, existem diversas medicinas. Perfeito. E diversas psicologias. Né? Por quê? Porque dizer que a sua psicologia surgiu no laboratório em Leipzig, e que foi no corte epistemológico X, é muito fraco. Porque se você voltar no tempo, o François... o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu em 1961, Emílio, né? E o Contrato Social, em 62, o inimigo mortal dele, François-Marie Royer, o Voltaire, ele escreveu exatamente o Tratado da Tolerância do Homem. Voltaire ficou, pouca gente sabe, 3 anos sem sair de casa, com transtorno de pânico. O homem, Max Weber, que criou, né, toda a visão do Capital voltada à espiritualidade, ele foi tratado por Esquirol, e ele ficou 5 anos sem saber de casa, com transtorno de pânico. Né? Só que eles superaram. Abraham Lincoln tinha uma depressão e transtorno de pânico muito grande. Né? Essas figuras conseguiram sobreviver. Mas se o fato dessas figuras conseguirem sobreviver sem auxílio, imagine uma pessoa como você, que isso é louvável, que saiu, estudou e tal, ajudar as pessoas a saírem. Certo. Então, eu quero aqui lhe dar os parabéns. Aqui, ó, quero que você deixe sua... Tá aí, os caracteres estão aparecendo aí, ó. Entendeu? Isso aí, Jorge Guedes joga duro. Entendeu? E gostaria que você desse as suas considerações finais. Inclusive, como é que os caracteres, seu telefone, tudo já está aí. Perfeito. Como é que as pessoas podem... Você faz o trabalho, tal, terapêutico, isso é importante. Ok. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre esse transtorno que é bastante... acontece de uma forma tão... Né, cada vez mais pessoas estão passando por isso, ou pelo menos a gente está tendo agora mais conhecimento sobre isso, né? Sempre existiu, as pessoas estão estudando mais. Né? Então, assim, queria dizer, principalmente para quem está nos assistindo, né, que é possível sim, é possível a gente vencer isso, é possível a gente vencer o medo de sair, vencer todos esses medos, e é como renascer, é como viver outra vez. Então, convido vocês a
se eu puder de alguma forma ajudá-los, vai ser um prazer. A falta de perna cria asas no homem. Então, conversamos aqui com o Eduardo Sá, ele nos falou da síndrome de pânico, conceituou-nos o que é pânico e vivenciou. Porque uma coisa é você vivenciar e outra coisa é você falar, né? E aqui eu não vou fazer a nossa propaganda aqui do nosso maravilhoso congresso. Esse congresso aqui, que o primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte Expandindo a Consciência Cósmica, uma ideia fenomenal e maravilhosa de Anita Guedes, né? Porque eu pensava, já fiz vários congressos, várias coisas, pensava fazer só na parte científica, ela que tem uma sensibilidade maior, porque eu sou muito racional, pensou, vamos unir cultura, arte, ciência, poesia, espiritualidade e diversidades. Ela vai conseguir uma coisa assim inédita, reunir cantores, poetas, poetisas, é algo maravilhoso. Tem o apoio aqui da Livraria Terceiro Milênio, tem aqui da Faculdade Einstein, Faculdade Erich Chifron, entendeu? E tem aqui o Portal Jorge Guedes, que está aí sempre à sua disposição e tentando levar cada vez mais uma visão da cosmicidade e da evolução da consciência do homem para a humanidade. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Salvador será palco de um grande evento. Primeiro Congresso Internacional da Cultura e Arte, expandindo a consciência cósmica. O congresso irá incentivar a cultura e os diversos segmentos da arte envolvendo a conscienciologia. Acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, Hotel Sol Barra Express, Avenida 7 de Setembro, 3577, Porto da Barra. Dentro do ser humano é porque o ser humano é uno, como diz Pierre Vai. A única coisa que o ser humano pode fazer é nascer, comunicar-se com Deus e morrer. E cada um sabe o mal, a dor que sente. Perfeito. O transtorno de pânico, que é o síndrome de pânico, é algo que cria sequelas na sociedade. Por sua vez, tira as pessoas do emprego, né? E o pior, as pessoas não conseguem entender. Como dizia Michel Foucault na história da doenças que assola a humanidade. Engraçado, o ato agorafóbico, agora em grego, era exatamente mercado aberto, o medo de sair, né? Ou claustrofóbico, o medo de ficar dentro. O pânico, ele surge, ele nos leva, ele nos transforma, ele faz com que as pessoas entrem no estágio de surto.
Uma das grandes coisas que é impossível se adentrar muito. Pan é totalidade. Pânico é algo que não se sabe a origem. O transtorno de pânico, que já mudou durante a história de vários nomes, é uma das grandes, digamos assim,